Olá, eu sou Fábio Oliveira e vamos a mais um tutorial de Storyline. Bem, hoje eu quero falar sobre ajustes no player de aplicação de criação e navegação dos slides. Muito bem, olhando aqui no painel à nossa direita, nós teremos aqui o Slide Navigation Gesture. Eu tenho aqui, no meu caso, o Player Features, ele está um Player Default. Clicando aqui no drop-down na setinha ao lado, nós temos o Custom de Select Slide. Então, fazendo isso, você vai desabilitar aqui, por exemplo, o menu, Resource, habilitar o Check Bar, Notes, enfim. Esta é uma forma de você fazer ajustes aí no seu player, tirando botões de navegação, acrescentando botões de navegação e glossário, notas, enfim. Outro caminho para se chegar nesse local, eu vou dar um clique aqui em Reset, para voltar ao modo padrão dele. Outro caminho para se chegar nas configurações do player é, clicando aqui em Home, nas ferramentas dentro de Home, nós temos Player. Clicando na opção Player, nós teremos então aqui o painel do Player, e vejam aqui o Resources ativo, o menu ativo, tá? Eu posso desabilitar essas opções. Então eu tenho aqui o modelo do player na minha lateral direita. Clicando aqui, vejam que o menu vai desaparecer, bem assim como o Research também, né? Ó, tá? Então você habilita e desabilita as opções clicando aqui nessa lateral ou por aquele início onde eu falei lá no começo. Outro detalhe que é muito importante, uma coisa que é muito importante de se falar, por exemplo, Caption, caso você queira habilitar ou desabilitar o Caption é muitas vezes interessante por questões de acessibilidade, então é válido muitas vezes você deixar ele visível. O Shake Bar, tá? O Shake Bar aqui, ou seja, aquele player de navegação aqui, a barra de progressão do seu player, tá? O Shake Bar é a barra de produção aqui do player. Você pode atribuir também um logo. Clicando aqui em logo, aí você tem a opção Click and Add a Logo. Então, clicando nesta opção, nós iremos colocar aqui um logo. Deixa eu pegar aqui um logo só para mostrar como... Então, vou pegar aqui um logo. Vejam que curioso, que interessante. Então, quando você clica na opção atribuir um logo, clique Add Logo, você pode atribuir o logo da empresa, o logo do cliente, aqui ao topo no local do menu. Onde ficaria o título ali, menu, bem ao lado, você teria então o logo, tá? Caso você não queira, basta desabilitar a opção logo, ok? Ele volta lá no seu estado normal. Muito bem. Outra coisa que é muito importante de ser dita também é a customização do ajuste na hora de visualização do seu player dentro do navegador. Muitas vezes, quando você coloca só para reprodução, um preview, você vê que ele não é ajustável, ou seja, ele não se ajusta ao tamanho do navegador, ele fica com barra de rolagem. Isso se dá porque você não está visualizando o HTML, tá? E para fazer o ajuste do HTML na saída de publicação, você tem que clicar aqui nesta opção Other. Aqui nós temos então o Player Size, ele está Lock Player e você tem o Scale Player. Então você vai ativar o Scale Player, Fit Browser, tá? Ou seja, deixando ele como Lock, ele fica travado. Então ele vai dar barra de rolagem, tá? Vamos visualizar isso, ó. Eu vou clicar aqui, vou manter ele como Lock Player, vou dar um clique em OK e vou publicar o projeto. Eu preciso publicar. Se eu clicar em visualizar, eu não vou estar nesse momento eu não vou estar olhando para o objeto que estaria sendo responsivo. No caso, não é bem responsivo, seria adaptatível, né? Porque o responsivo ele se ajusta, o adaptativo pega tudo que está na tela e faz um complemento. Então veja que se eu diminuir aqui o tamanho de tela, ó, ele começa a dar barra de rolagem, tá? Ele não se ajusta, olha só, tá? A mesma coisa irá acontecer se você
pedir para visualizar. Se você der uma visualização aqui, ele não vai se... na verdade, aqui ele vai se ajustar porque você está olhando dentro do Storyline e não para o navegador. Olha lá, tá? Então a diferença é que ele vai fazer um ajuste por você estar dentro do Storyline, tá? Não é legal. O ideal é que você realmente publique, tá? Para que eu veja o projeto escalonável, tá? Ou seja, adaptatível ao tamanho do meu navegador, então eu volto aqui no Player. Eu vou clicar aqui na opção Other e vou colocar agora o Scale Player. Vou dar um clique em OK e vou novamente publicar o meu projeto para que eu possa ver ele trabalhando dentro do navegador. Então vamos visualizar aqui novamente. E vejam que agora, olha só, ele já se ajustou, tá? Não deu barra de rolagem. E se eu minimizar a tela, veja que ele começa então a se adaptar, ó, tá? Então eu estou vendo um projeto escalonável, ou seja, eu estou vendo um projeto adaptatível aqui ao meu navegador, tá? Então o navegador pode ficar grande ou pequeno que ele vai se adaptar. Ok? Então, esse é um formato de visualização a qual ele é adaptatível ao navegador, tá? Se você for olhar o projeto dentro de um smartphone, dentro de um iPad, um tablet, que seja, ele vai se adaptar também, porque você está olhando ali para o caso de um dispositivo móvel, mas no caso do navegador, se você não faz essa opção do Scale, essa é a minha dica de hoje do Storyline. Espero que vocês possam aproveitar. Deixem os comentários, compartilhem com os amigos aí, os interessados no assunto. E até um próximo tutorial. Um forte abraço e até mais.